Em discussão, o projeto de lei 121/95. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 121/95. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benedito Tavares? Não. Deputado Cafu? Sim. Deputado César Lacerda? Ausente. Deputado Cláudio Monteiro? Sim. Deputado Daniel Marques? Não. Deputado Edmar Birineus? Edmar Birineus? Ausente. Deputado Filipelli? Não. Deputado João de Deus? Sim. Deputado Jorge Cauí? Não. Deputado José Edmar? Sim. Deputado Lúcia Carvalho? Sim. Deputado Luiz Estevão? Não. Deputada Maninha? Sim. Deputado Manuelzinho? Não. Deputado Marco Lima? Sim. Deputado Marcos Arruda? Sim. Deputado Miqueias Paz? Miqueias Paz? Deputado Miqueias Paz? Ausente. Deputado Odilon Aires? Não. Deputado Peniel Pacheco? Sim. Deputado Renato Rainha? Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg? Sim. Deputado Xavier? Sim. Deputado Zé Ramalho? Sim. Deputado Geraldo Magela? Sim. Solicito, antes de dar o resultado da votação, queria pedir a todos os parlamentares que informassem à presidência o projeto prioritário para que nós possamos encaminhar às presidências das comissões solicitação dos pareceres para a pauta de março. Então, solicito aos parlamentares que nos informem. O projeto de lei 121/95 foi aprovado, recebendo 14 votos favoráveis, 7 não e nenhuma abstenção e 3 deputados ausentes. Vai a segundo turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expedientes sobre a mesa. Mensagem número 10. Senhor governador, tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência e de seus ilustres pares o projeto de lei dispondo sobre a criação da 6ª Delegacia de Polícia, 6ª DP, do Paranoá, e da 33ª Delegacia de Polícia, 13ª DP, em Santa Maria, na cidade de Santa Maria. Requerimento, deputado José Edmar, requer, em regime de urgência, a inclusão em sessão extraordinária do projeto de lei número 10/91, que reserva a área que especifica as margens da estrada Parque Ceilândia, do lado leste do Córrego Vicente Pires, para fins de assentamento de família de baixa renda. Requerimento, deputado José Edmar, requer regime de urgência a inclusão em sessão extraordinária do projeto de lei número 73/93, que dispõe sobre a participação de entidades sem fins lucrativos nas campanhas de incremento da arrecadação tributária. Requerimento, deputado Odilon Aires, requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei que dispõe sobre a carta de habites para residências unifamiliares e coletivas e da outras providências. Requerimento, deputado Xavier, requer tramitação do projeto de lei número 52/95 em regime de prioridade. Requerimento do deputado José Edmar Cordeiros e outros requerem a realização de sessão solene da Câmara Legislativa Federal em Taguatinga, no dia 5 de junho de 1905, em comemoração ao seu 37º aniversário. Requerimento do deputado Luiz Estevão. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Dispõe quanto às datas de vencimento das parcelas de IPTU incidentes sobre os imóveis distribuídos em função do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda. Projeto de lei do deputado Odilon Aires. Dispõe sobre o curso de formação profissional no âmbito da administração do governo federal e de outras providências.
Requerimento do deputado José Edmar. Requer em regime de urgência a inclusão em sessão extraordinária do projeto de lei número 201/91, que cria o Parque Ecológico e Recreativo Juscelino Kubitschek. Requerimento, deputado Luiz Estevam. Requer tramitação em regime de urgência para inclusão na hora do dia do projeto de decreto legislativo, que surge os efeitos da portaria 014/95, CEA. Requerimento, deputado Luiz Estevam. Requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei que altera a data de vencimento da primeira parcela do IPTU incidente sobre os imóveis distribuídos em função do programa de assentamento das populações de baixa renda. Moção do deputado César Lacerda. Sugere manifestação do Poder Legislativo junto à Embaixada da Polônia em Brasília no sentido de repudiar as declarações do excelentíssimo senhor presidente daquele país, referente a Brasília. Moção, deputado José Edmar. Reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal estudar a viabilidade de reescalonamento de horários para o funcionamento dos órgãos do GDF. Mensagem. Senhor governador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar o nome do procurador do Distrito Federal, doutor Marcelo Alencar de Araújo, matrícula 30779-3, a quem indico, no uso das atribuições que me confere o artigo 100, inciso 13, combinado com o artigo 60, inciso 20, da Lei Orgânica do Distrito Federal, para exercer o cargo de natureza especial de Procurador-Geral do Distrito Federal. Requerimento do deputado Manuel de Andrade. Requer que seja incluído na ordem do dia da próxima sessão extraordinária projeto de lei que altera o dispositivo da Lei 842, de 29 de dezembro de 94, relativos à pensão especial para os cônjuges de pessoas assassinadas, vítimas de crimes hediondos, que especifica ocorrido no Distrito Federal. Convoco sessão extraordinária para imediatamente a seguir ao encerramento desta, com os seguintes itens. Item número 1, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 121 de 1995, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$6 milhões. Item número 2, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 58 de 95, que dispõe sobre a remuneração dos cargos da Polícia Civil do Distrito Federal e da outras providências. Item número 3, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 50 de 1995, que dispõe sobre a mudança do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Distrito Federal e da outras providências. Item número 4, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 14 de 1995, que revoga a lei número 611 de 6 de dezembro de 1993. Está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Item número 1. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 121 de 1995, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$6 milhões. Autor Executivo Local. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei número 121/95. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares para voto. Deputado Ministro Tavares. Não. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Abstenção. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Daniel Marques. Não. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Não. Deputado Filipelli. Não. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí Júnior. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevam. Não. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Não. Deputado Marco Lima. Sim.
Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Adão Aires. Não. Deputado Benel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado José Ramalho. Sim. Deputado Jorge Magela. Sim. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Pois estão todos os deputados aí. O projeto de lei 121/95 foi aprovado em segundo turno, tendo recebido 16 votos favoráveis, 7 votos contrários, 1 abstenção, nenhuma ausência. Com a palavra, deputado José Edmar. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a dispensa de interstício e que esse projeto pudesse ir à redação final imediatamente. A presidência acata e pede ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação, redação final do projeto de lei 121/95, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$6 milhões. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da redação final. Está dispensada a leitura da redação final. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que votarem aprovando a redação final do projeto de lei 121/95 permaneçam como estão. Com apenas um voto contrário, foi aprovada a redação final do projeto 121/95. Solicito ao senhor... Senhor presidente, uma questão de ordem ainda. Com a palavra, deputado Zedimar. Senhor presidente, na sessão extraordinária que antecedeu a essa, foi lida pela mesa uma mensagem do Executivo onde apresenta o nome de um senhor para ocupar a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para presidir a Procuradoria. Eu gostaria que esse fato não acontecesse como no passado. Gostaria que fosse antecedentemente encaminhado a mim, e se os outros deputados entenderem assim, um currículo desse senhor para ser analisado, para ser apreciado pelo deputado. A Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar o indicado. E nós estaremos remetendo, no prazo mais curto possível, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a solicitação para a sabatina do indicado e podem os senhores parlamentares, inclusive, participar deste processo de sabatina. Considero, senhor deputado, que a solicitação de Vossa Excelência deva ser dirigida à liderança do governo para que esta liderança providencie currículo e outras informações necessárias para Vossa Excelência e a todos os parlamentares. De nossa parte, nós distribuiremos aos 24 parlamentares a cópia da mensagem com os anexos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 58/95, que dispõe sobre a remuneração dos cargos da carreira Polícia Civil do Distrito Federal e de outras providências. Autor, Executivo Local. Em discussão, o projeto de lei número 058/95. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando referido projeto em segundo turno. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Benito Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipe Pele. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê Júnior. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim.
Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Pedro Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. O projeto de lei 058/95 foi aprovado, tendo recebido 24 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, nenhuma ausência. Senhor presidente, Com gostaria a palavra, de deputado Rainha. pedir a Vossa Excelência dispensa do interstício para a redação final desse projeto. Está dispensado o interstício para a votação da redação final do projeto de lei 058. Solicito ao senhor deputado que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação, redação final do projeto de lei número 58/95, que dispõe sobre a remuneração dos cargos da carreira Polícia Civil do Distrito Federal e de outras providências. Autor, Executivo Local. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final. Senhor presidente, Com a palavra, deputado Rainha. gostaria de solicitar a Vossa Excelência a dispensa da leitura da redação final desse projeto. Acatamos e dispensamos a leitura. Coloco em discussão a redação final do projeto 058/95. Não havendo quem queira discutir em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que permanecerem como... Os deputados que aprovarem devem permanecer como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 50/95, que dispõe sobre a mudança do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Distrito Federal e de outras providências. Autor, deputado Marco Lima. Com a palavra, deputado Marco Lima. Solicito a essa presidência que retire de pauta o presente projeto. Está acatado e retirado de pauta o projeto 050/95. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 14/95, que revoga a lei 611 de 6 de dezembro de 93. Autor, deputado Miquel Paz. Não, o Miquel, que é o autor. Vou pedir mais uma sessão. Sim, só que aí vai ter uma sessão. Pede ele para retirar o projeto de pauta e retira o projeto. Com a palavra, deputado Miquel Paz. Tá, eu retiro o projeto de pauta. Está retirado o projeto de pauta. Nada mais havendo a tratar. Está encerrada a presente sessão. Está aberta a sessão sob a proteção de Deus. Convido o deputado João de Deus a secretariar a mesa e fazer a chamada dos deputados para verificação de quórum. É uma questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse verificado o quórum. Secretário, faça a leitura. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente.
Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha, musa desta casa. Ausente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Meu gigantesco amigo. Presente. Deputado Miquéas Paz. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Meu amigo Digão. Ainda não chegou da fazenda, ausente. Deputado Xavier, o povo quer. Ausente. Deputado José Ramalho. Presente. Deputado Geraldo Magela, presidente dessa nobre casa. Ausente. Deputada Maninha, nossa musa, presente. Não pode brincar, não. Pedi o secretário que se limitasse a chamar o nome dos deputados. Sim, senhor. Luiz Estevão está presente também. Botou? Luiz Estevão. Zé Ramalho. E o Marcos Arruda também. Pois o quê, Marcos Arruda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8. 1, 2, 3, Miquel, 5. Tem 4 mais ou menos cada um. Deputado Geraldo Magela, presente. Eu convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência dos trabalhos.
Deputado Cláudio Monteiro, presente. Já foi feita a chamada? Já. A quórum regimental, damos início aos nossos trabalhos. Solicitando ao senhor secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Tudo bom, capitão? Presta sua caneta aqui, João. Deixa eu ver quem vai falar, quem não vai falar. Indicação, sugere e tal, e eu leio tudo isso aqui. Não, só isso aqui, né? Indicação do deputado Renato Rainha, que sugere ao governador do Distrito Federal, a construção de um centro de saúde e a implementação do já existente em São Sebastião. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providências ao governador do Distrito Federal, junto à administração regional de Planaltina, visando a construção de box na feira de confecções daquela satélite e alteração do seu funcionamento semanal para os dias de quinta-feira a domingo. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providências ao Poder Executivo Local para aprovação dos planos diretores de ocupação territorial das regiões administrativas do Distrito Federal. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providências do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a criação da carreira de fiscalização rural na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a conclusão das obras de colocação de meio-fio nos setores Buriti, 3 e Residencial Leste, região administrativa de Planaltina. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a reforma da Escola Classe 1, localizada na Vila Vicentina, na região administrativa de Planaltina, DF. Faz uma comunicada de nosso parlamentar. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providência ao governador do Distrito Federal no sentido de dar maior celeridade à regularização dos parcelamentos, loteamentos e condomínio no âmbito do Distrito Federal. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a construção de obras de captação de águas pluviais ao longo da via EPLN na região administrativa do Lago Norte. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providências do governador do Distrito Federal visando recuperação das quadras de esporte das EQ 01, 02, 03, 04, 05, 06 do setor residencial leste na região administrativa de Planaltina, DF. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a reestruturação do Hospital Regional de Planaltina, criando as unidades de ortopedia e cardiologia. Moção. Autor, deputado Daniel Marques, reivindica providência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para a instalação de cartórios de registro de imóveis na circunscrição judiciária de Planaltina. Moção do deputado Daniel Marques, reivindica providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a conclusão do asfaltamento das vias pertencentes ao Jardim Roriz, setor sul e Vila Nossa Senhora de Fátima, região administrativa de Planaltina, DF.
Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providências ao governador do Distrito Federal no sentido de suspender qualquer ato que vise a desocupação dos chamados lotes repassados nos assentamentos populacionais de baixa renda, determinando um detalhado estudo socioeconômico das famílias que atualmente os ocupam, a fim de se encontrar solução alternativa. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica a providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a construção de uma pista de atletismo no Parque Esportivo de Planaltina, DF. Moção. Autor, deputado Daniel Marques. Reivindica a providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a construção de um posto policial no setor de Planaltina Sul, DF. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a conclusão de calçadas nos setores residencial, leste e de oficinas na região administrativa de Planaltina, DF. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a construção de um posto policial no Jardim Roriz de Planaltina, DF. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a construção da calçada da Casa da Cultura de Planaltina, DF. Damos início ao comunicado de lideranças. Os líderes hoje falarão por 3 minutos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Você não está nem inscrito aqui, viu, Lúcia? Concedo a palavra ao excelentíssimo vice-líder do bloco Parlamentar Socialista, deputado Rodrigo Hollenberg. Eu vou sair, eu vou deixar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Manuel. É com pesar que ocupo essas tribunas hoje para registrar nos anais dessa casa o falecimento de 2 pessoas. Primeira, Maria Dolores Guerra, a irmã Guerra, ocorrida na última terça-feira, 21 de fevereiro. Madre Guerra foi a fundadora do Colégio Santa Doroteia em 1966, bem como foi mantenedora da Associação de Caridade que levava o mesmo nome. Foi uma vida dedicada à educação e ajuda às pessoas carentes. Faleceu também, nessa terça-feira, um historiador eminente, fundador do Partido Socialista Brasileiro, o nosso querido Hélio Silva. Sua vida foi marcada pela resistência aos movimentos autoritários, notadamente ao movimento de 1964. Foi uma luta constante contra o autoritarismo político e o obscurantismo da produção intelectual nos anos de exceção. Seu trabalho como historiador tinha como preocupação fundamental a defesa dos oprimidos e não se limitava apenas ao relato oficioso dos fatos. Perdeu o país um grande cidadão e perdemos também um grande historiador. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo líder do Bloco Parlamentar Independente, deputado Marcos Arruda.
Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Odilon Aires, líder do PMDB. Concedo a palavra ao excelentíssimo líder do PRN, César Lacerda. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, líder do PP. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu. A presidência vai fazer a chamada dos senhores líderes novamente, e se os senhores líderes não assumirem a palavra, nós vamos cancelar e vamos passar aos próximos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, partido do líder do PL. Não está presente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, líder do Bloco Parlamentar Independente. Não está presente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, líder do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da galeria, a imprensa. Senhor presidente, temos acompanhado uma discussão no DVO do Gama, Boa Vista 1, Boa Vista 2, que deixa este país triste, que deixa esse país indignado com o ato de violência daquela cidade de Lusiânia, que tem um juiz daquela comarca que está agora com uma nova forma de conduzir o processo judiciário. Não respeita a decisão do desembargador do Estado de Goiás, foi chamada a atenção pelo corregedor da Justiça daquele Estado e continua derrubando casas de trabalhadores. E eu gostaria que essa casa, em nome da defesa do cidadão, da defesa do trabalhador rural, que tomasse uma providência junto ao Congresso Nacional para impedir um ato violento daquele, presenciado por diversas vezes pelo companheiro Miqueias, pelo deputado federal Agnello, pelo deputado Manelzinho, entre outros deputados que estivemos ali, na divisa de Goiás, na divisa com Brasília, assistindo uma covardia com o trabalhador. E nós não podemos, mesmo não sendo da nossa ação política, não sendo do nosso Estado, nós não podemos permitir que aconteça um ato tão violento daquela natureza, conforme exibiu ontem na TV Globo, e nós já presenciamos naquilo ali no dia a dia. O senhor juiz disse que vai processar os deputados de Brasília, chamando nós de mentiroso, chamando eu, o Manelzinho, de mentiroso. E nós temos lá uma fita gravada, que a moça vai me trazer aqui hoje, dizendo que ele vai nos processar. O que ele deve fazer é prender o dono da Economiza, prender os ladrões e exercer o papel de juiz de direito daquela comarca, e não de defender grileiros. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda, líder do PRN. Pode ser mais. Não, é que você está inscrito depois para pequeno expediente também. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, jornalistas, visitantes, eu queria discordar do líder do PMDB, aqui que falou, a respeito lá de Boa Vista. Eu acho que o juiz é tão arbitrário, companheiro Odilon, que ele devia decretar sua própria prisão por imoralidade.
por incompetência talvez, para não dizer que ele é desonesto, que eu acredito que também pode ser, ele pedia a sua própria prisão. Hoje a equipe está aparecendo até, teve aqui o nosso líder, o líder da quase juventude sênior de Brasília, o Hollenberg, porque ele é uma mistura de velho com novo, e ele falou sobre a morte de duas grandes pessoas. E eu venho também falar sobre outras duas que ele esqueceu de falar, que foi o grande historiador Hélio Silva, que eu queria registrar nos anais, o falecimento de Hélio Silva, que nos 4 últimos anos ele estava enclausurado como monge beneditino. E falar também sobre a morte de um grande homem que foi Oscar Bloch. Venho, através desta tribuna, lamentar a morte do grande jornalista e grande administrador empresarial Oscar Bloch, um dos grandes responsáveis pela criação e desenvolvimento de um dos maiores complexos de informação do país, o Grupo Manchete. Este homem, meus caros colegas, uma das grandes lendas da imprensa nacional, é um exemplo a ser seguido por todos aqueles que acreditam no seu país, nos seus ideais e lutam pela soberania de sua pátria. Oscar Bloch foi um predestinado, um construtor de sólidas amizades, um porta-voz da alegria e da felicidade. O Grupo Manchete perde um líder e nós, humildes mortais, perdemos um dos homens que ajudou a escrever a história da imprensa brasileira. Tenho certeza que Oscar Bloch está fazendo história no céu, pois um homem que tinha a fé e a religiosidade gravada em seu coração, neste momento, não tenho dúvida, está ao lado de Deus. Eu queria aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta à líder do governo, nesta casa, a deputada Lúcia de Carvalho, que eu estou vendo aqui a tribuna sendo ocupada, os jornais falando, sobre as irregularidades que estão havendo nas administrações regionais, principalmente na administração de Sobradinho, que o nobre deputado Tadeu Filipelli provou, muito bem provado, que a administradora regional agiu, se não foi de má fé, foi com incompetência. Como é novos rumos, novo governo que quer primar pela sua competência, tem que tomar uma providência com isso, porque ela fez uma compra, emitiu a nota fiscal para depois sair o empenho. E isto não é correto. Eu peço mais um minuto para terminar. Porque não adianta, deputada Lúcia Carvalho, cometer o crime e depois entregar a arma do crime. Estou arrependido, está aqui a arma do crime, eu vou pagar a vida da pessoa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela tem que ser punida pelos atos irresponsáveis que ela presta ali. E eu queria comunicar, senhores deputados, gostaria de ler um trecho da coluna Visto, Lido e Ouvido do grande jornalista de Brasília, que é Ari Cunha. Conclua, deputado, por favor. 5 linhas. No Correio Brasiliense de hoje, que diz: até hoje o PT não devolveu o dinheiro que recebeu da Odebrecht e via engenharia. E pior, ficará para o partido, se assim o fizer, afinal, aquela grana, pois Cristóvão no Buriti e Lauro Campos, que colocou Cristóvão e Buriti e Lauro Campos no Senado. Convenhamos, foi uma boa para os trabalhadores. Em acontecendo, não seria a primeira revolta do mundo da criatura contra o Criador. Aliás, essa história do dinheiro do PT faz lembrar uma corrida nos tempos em que o Conselho da Nova CAP resolvia tudo na cidade, e eu lembro bem disso. Um conselheiro fez um ofício pedindo emprestado 300 sacos de cimento e disse que devolveria tão logo a empresa precisasse do cimento. Como a empresa nunca pediu, ele também nunca pagou. Esta é para o nobre amigo e deputado que representa o PT me responder. Não estou com ataques pessoais. Conclua, eu queria favor, saber. deputado. Muito obrigado pelo tempo. Senhor presidente, Com a palavra. eu fui citado pelo nobre deputado César Lacerda e gostaria de ter o direito de resposta.
Eu vou verificar as notas taquigráficas. Se tiver de acordo com o regimento, eu concedo o direito de resposta. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz hoje a ocupar esta tribuna na qualidade de líder do Partido Progressista é o objetivo de esclarecer uma notícia publicada hoje num dos jornais da nossa cidade, nos seguintes termos: TCU cobra explicações de Benício Tavares. O deputado Benício Tavares é um dos grandes nomes da nossa casa. Foi presidente nos últimos 2 anos da Câmara Legislativa do Distrito Federal e teve seu trabalho no engrandecimento da casa, na defesa dos projetos de interesse da comunidade e da maneira ética e correta com que sempre conduziu seu relacionamento com os companheiros, quer do mesmo partido, quer de oposição, reconhecido por todos nós. E o deputado Benício Tavares diz, diante de todas as acusações que foram relacionadas na matéria de hoje, efetivamente acusações contidas no corpo de um processo, uma denúncia da Procuradoria contra o deputado, e que se encontra em exame no Tribunal de Contas da União, o deputado disse que daria todas as respostas na defesa que apresentará ao tribunal. Mas eu gostaria, embora não tendo procuração do deputado, de fazer aqui a sua defesa. E vou fazer a sua defesa lendo justamente um trecho do parecer do relatório do Tribunal de Contas, aprovado em sessão plenária no dia 8 de fevereiro, sob a presidência do ministro Homero Santos e tendo como relator o ministro Olavo Drummond, ou seja, o órgão que julgará as contas da entidade, presidida pelo deputado Benício Tavares. O relatório aprovado diz o seguinte, a folha 3. Quanto à contribuição de 30 milhões, concedida pela CORD em 5/3/92, destinada à construção de um galpão para abrigar uma creche, entendemos que a única irregularidade indicada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pode ser relevada pelo tribunal, tendo em vista que, primeiro, inexistem provas de que os recursos ou materiais tenham sido desviados em proveito particular do dirigente da Associação dos Deficientes Físicos de Brasília, o nosso companheiro Benício Tavares. Vejam bem, inexistem provas de que os recursos tenham sido desviados. Segundo, todos os cheques utilizados no pagamento dos materiais e serviços constantes das notas fiscais apresentadas na prestação de contas foram nominais aos respectivos fornecedores. E terceiro, a CORD, que foi a entidade que forneceu os recursos, a pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Território, fez levantamento in loco e concluiu que a execução física do projeto está compatível com o plano de trabalho apresentado pela Associação dos Deficientes Físicos de Brasília e aprovado pela mesma CORD. Ou seja, 3 das mais significativas acusações feitas pelo Ministério Público ao nosso companheiro Benício Tavares, quando da sua presidência da associação, do exercício da presidência da Associação dos Deficientes Físicos de Brasília, já são antecipadamente absolvidas pelo próprio Tribunal de Contas, conforme contido no seu relatório do dia 8 de fevereiro, e que, naturalmente, não era, evidentemente, do conhecimento do jornal quando da publicação da notícia que hoje está estampada à página 18 do Correio Brasiliense. Portanto, eu fico muito feliz de ocupar esta tribuna com base em documentos oficiais, com base em relatórios do Tribunal de Contas da União, sem dúvida alguma, que comprovam que grande parte das acusações feitas ao nosso companheiro Benício Tavares, independentemente da sua defesa, já foram consideradas irrelevantes pelo próprio tribunal. Muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Marcos Arruda. Embora
embora eu já tenha sido chamado, eu gostaria de ocupar a tribuna por alguns minutos. Deputado Marcos Arruda, nós chamamos ao deputado Renato Rainha e a Vossa Excelência por 2 vezes. Foi, inclusive, por solicitação de outros líderes que nós seguimos a ordem de inscrição. Como nós ainda não temos fixado nenhuma norma sobre isso na casa, eu vou conceder a Vossa Excelência a palavra, mas vou alertar a todos os líderes que nós vamos chamar os líderes na ordem de inscrição para que seja respeitada, de fato, a ordem de inscrição. E, a partir de amanhã, nós vamos chamar, a partir da próxima sessão ordinária, chamar os líderes por ordem de inscrição, garantir a intervenção no momento da inscrição e depois não voltaremos a chamar os líderes. Como isso não havia sido esclarecido, concedo a palavra a Vossa Excelência. Então, muito obrigado, senhor como presidente. líder. Senhor presidente, deputadas, deputados, eu não podia deixar aqui de registrar o meu apoio ao programa de defesa da saúde e da vida do atual governador Cristóvão Buarque. Numa primeira etapa, serão contempladas as cidades de Santa Maria e São Sebastião. Este programa envolverá a Segurança Pública, a Agricultura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o entorno, Secretaria de Transporte, Saúde e Administração. O programa é de suma importância para resolver os problemas de saúde no Distrito Federal. E se desenvolverá a partir da seguinte metodologia. A CAESB vai orientar a população e construir fossas assépticas e sumidouros. A Secretaria de Segurança implantará o programa de policiamento comunitário. A Secretaria de Agricultura criará um posto ambulante para a venda de hortigranjeiros. E os centros de saúde vão começar a funcionar também aos sábados. Portanto, louvo a iniciativa do governo, que aos poucos vai cumprindo com muita eficiência as promessas de campanha, principalmente no setor vulnerável no Distrito Federal, que é o setor de saúde. Senhor presidente, quero aqui registrar uma preocupação referente ao orçamento. O orçamento de 95, ele foi elaborado a partir de uma situação de inflação galopante. E para evitar problemas, discussões, como ontem aqui ocorreu neste plenário, é necessário que se faça imediatamente uma revisão orçamentária, para que venha contabilizar, já nessa nova realidade do Plano de Estabilização Econômica, as necessidades do Distrito Federal, compatibilizando essas necessidades com os recursos disponíveis. Senhor presidente, para finalizar, solicitaria mais um minuto. Quero também fazer outro registro aqui em relação ao DETRAN e elogiar a iniciativa do governo em relação à Operação Carnaval, que visa diminuir os acidentes de tráfego neste período.
Um outro assunto, senhor presidente, se refere aos conveniados. E esse é um problema que nos preocupa bastante. É uma realidade que existe milhares e milhares de conveniados. E não é o momento de entrar no mérito do porquê desses conveniados. Mas o governo assumiu um compromisso de campanha de que ninguém ia ser demitido. Porque iria originar um problema sério com as demissões, iria provocar um problema sério, que seria o aumento de desempregos no Distrito Federal. Agora, permitir funcionários fantasma, aí não. Aí realmente nós não podemos concordar com funcionários fantasmas. Aí realmente tem que ser tomadas providências no sentido da moralização e da valorização do servidor público. Para ultimar, senhor presidente, um outro assunto que deve preocupar aqui os parlamentares é em relação à autonomia política e financeira do Distrito Federal. Nós sabemos que 40% dos recursos aplicados no Distrito Federal são dependentes do governo federal. Torna-se, portanto, necessária uma mobilização da Câmara Legislativa, visando a sensibilizar o Congresso Nacional no sentido do período da revisão constitucional. Conclua, por favor, deputado. Procurarmos medidas que visem, de fato, a autonomia política tão almejada no Distrito Federal. Foram essas, senhor presidente, as nossas considerações. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Rainha. Eu estava inscrito para falar na comunicação de liderança, aí em primeiro lugar. Infelizmente, não pude estar na hora, porque estava percorrendo as rádios e fazendo um convite à comunidade para participar hoje da campanha de combate e prevenção às drogas, Fuja às Drogas, que está sendo lançada aqui pela Câmara Legislativa. Então, eu peço a Vossa Excelência que permita que eu faça agora o uso da tribuna para a minha comunicação de liderança. Senhor deputado, reitero a Vossa Excelência as explicações que dei anteriormente ao nobre parlamentar Marcos Arruda. Nós já recebemos hoje a reclamação de outros parlamentares, outros líderes, de que deveria ser mantida a ordem de inscrição. A presidência tem procurado ser zelosa no tratamento a todos os deputados. Evidentemente que, como não havia nenhuma orientação anterior, e nós hoje já havíamos chamado Vossa Excelência e outros líderes mais de uma vez, e não havendo orientação anterior, vou conceder a Vossa Excelência o tempo para o uso da palavra, mas alertando, como aos demais líderes, que a partir da próxima sessão vamos chamar pela ordem. Aproveito, deputado, para, em nome da presidência e em nome de Vossa Excelência, convidar todos os pares para que estejam conosco às 16 horas da abertura desta campanha. Acredito que Vossa Excelência também reiterará este convite. Com a palavra, deputado Rainha. Senhor presidente, senhores deputados, uma das coisas que mais me preocupa é a questão das drogas, não só no Distrito Federal, mas em todo o país e em todo o mundo. O seu uso, o consumo de substâncias entorpecentes e psicotrópicas tem aumentado assustadoramente a cada ano. E os seus consumidores, a faixa etária desses consumidores tem diminuído. Há algum tempo atrás, há algumas décadas, nós ouvimos falar de adolescentes de 18, 17, 19 anos usando drogas. Hoje, para preocupação de toda a comunidade, nós estamos vendo em cada esquina crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade cheirando cola de sapateiro. E
tantas outras substâncias entorpecentes e psicotrópicas que destroem a vida, que levam à criminalidade, que causam loucura, que afetam o padrão de vida e o desenvolvimento dessas crianças e desses jovens. Vi há alguns dias um noticiário na televisão em que a Suíça, que tinha uma praça pública que permitia a venda e o consumo de drogas, o governo daquele país tomou uma decisão no sentido de não mais permitir. Quero aqui aplaudir esse governo. Como ontem fizemos uma crítica ao presidente da Polônia, que veio aqui para nos destratar, hoje eu quero reconhecer a atitude do governo suíço, que toma uma atitude eficiente de não permitir o consumo e a venda de drogas livres. Para esclarecimento de minha parte, no dia 1º de fevereiro eu li na revista Veja o senhor ministro da Justiça defender a possibilidade de liberalização das drogas. Esse certamente não é uma atitude que deve ser adotada por um governo sério. Nós devemos adotar imediatamente um trabalho sério para educar a sociedade sobre os malefícios das drogas. Vamos fazer um trabalho de educação nas escolas, nas casas, nas vilas, nas fábricas, nas igrejas. Onde o povo estiver, esses educadores terão que ir. Deve ser criado um serviço também, nós já estamos trabalhando nesse projeto, um serviço público estruturado para tratamento e recuperação dos viciados. E a Delegacia de Tóxico e Entorpecente, responsável pela repressão ao tráfico de drogas, deve ser melhor reaparelhada. Estou concluindo, senhor presidente. Por isso, com essa preocupação grande com a questão das drogas, que hoje tomou proporções não mais controláveis, a não ser com uma política séria e imediata, que eu procurei o CONEM, Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal, a Polícia Civil e a Vara da Infância e Juventude, e solicitei a essas 3 entidades que a campanha das drogas de 1995, intitulada Fuja das Drogas, fosse lançada aqui na Câmara Legislativa. O lançamento é hoje, às 16 horas, no auditório dessa casa, e eu quero convidar a todos os nossos parlamentares e servidores e a sociedade do Distrito Federal. Somente com trabalho sério, desta forma, é que nós conseguiremos vencer, na grande luta, esse grande inimigo que são as drogas. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu, líder do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores e senhoras aqui presentes, eu queria tocar em 2 coisas. Primeiro, para nós do PT, é um assunto complicado, é um assunto tenso, aquele que diz respeito à contribuição financeira de 2 grandes empresas e que veio à tona e que a sociedade tomou conhecimento. Eu queria dizer de público aqui que esse processo é um processo que veio a desaguar nos meios de comunicação a partir de uma discussão interna do PT. A partir de 2 reuniões da executiva com a bancada, naquela semana em que, em seguida, o jornal Correio Brasiliense trouxe a público. É diferente, portanto, o procedimento em relação a essas práticas quando a gente fala de outros partidos, de outras forças políticas. Queria dizer para os senhores que aqui tem, por exemplo, nessa cidade, 6 ações do Ministério Público contra o ex-governador. São 6 ações que dizem respeito a práticas ilícitas, a contas fantasmas. E jamais esse governador declinou abrir
quebrar o sigilo de suas contas. Essa é uma prática que está colocada e que o Ministério Público deve trazer à tona para que a sociedade local saiba como foi que se realizou esses mecanismos, os meandros, o subsolo dessas práticas de troca de favores. Nós, do PT, estamos tentando recolher os R$400 mil e devolver esse dinheiro às duas empresas que fizeram a contribuição. Nós estamos recolhendo via bônus. Provavelmente, nós teremos um balanço e logo, logo, o tesoureiro do partido, a executiva do partido, pode tornar público o que é que nós temos. Nós temos encontrado dificuldades, sim, mas isso não nos impede de ir à luta para recolher internamente ou junto à sociedade aquela contribuição e devolvê-la. A outra questão que eu quero trazer a essa casa é que tem sido dito que nós estamos perseguindo funcionários nas administrações, nós estamos perseguindo servidores da máquina do governo passado com o governo que nós estamos assumindo. Estou aqui com uma planilha da Secretaria de Governo que expõe sobre, senhor presidente, só um instante, sobre nomeações e exonerações para cargos comissionados. São 11.148 cargos em comissão. O governo do Distrito Federal, até o dia 17/2/95, havia exonerado, nós exoneramos 2.880 servidores e nomeamos 600. Nós encontramos uma máquina loteada politicamente. Aqui dentro dessa casa tem gente que sabe do que eu estou falando. Por isso, eu diria aos senhores que tem mais de 9.000 servidores do governo passado, nomeado pelo governo passado, exercendo cargos em comissão no GDF hoje. Portanto, eu queria trazer a essa casa essa informação, porque tem sido dito por vários que nós estamos perseguindo. Está aí o que eu trago à baila. Quem quiser cópia, eu tenho secretaria por secretaria. Encontramos inchado o gabinete do governador, o gabinete da Casa Militar, o gabinete da Secretaria de Governo. Queremos um tratamento diferente, mas não faremos como o governo Collor, que chega de mão fechada e numa tacada só demite a revelia 60 mil servidores públicos federais. Nós não vamos praticar o trato com o servidor público utilizando desse modo, dessa forma de tratá-los. Porém, queremos que saibam que quase 10 mil servidores em cargo de comissão no GDF conclua, por favor. É do governo passado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Companheiros deputados, deputada Maninha, companheiros servidores desta casa, imprensa, senhor presidente, eu queria fazer, em primeiro lugar, um elogio aos companheiros profissionais da imprensa que vêm, desde que essa casa foi constituída, acompanhando diuturnamente. Por que diuturnamente? Porque muitas vezes nós também realizamos trabalhos aqui entrando à noite. E tem sido bastante positiva todo esse acompanhamento, porque traduz a nossa ação aqui. Mas eu quero deixar registrado que, infelizmente, as manchetes nem sempre coincidem com aquilo que acontece nesta casa. E a manchete do Jornal de Brasília hoje, GDF retira verbas, não poderia ser dessa maneira, porque, na realidade, o GDF não retirou verbas das satélites, o GDF remanejou verbas. Mas a gente gostaria de fazer esse registro, porque
senão alguma coisa dita muitas vezes acaba se tornando verdade. Então, para restabelecer aquilo que aconteceu ontem aqui na casa e que tomou grande parte dos nossos debates acalorados, importantes contribuições da oposição na discussão, acho que inclusive eu, enquanto líder, disse que a próxima mensagem que vai fazer remanejamento de verbas virá com fonte, com valores, de onde foi tirado, qual é a rubrica principal, quanto sobrou nessa rubrica, para que nós não tenhamos o mesmo processo anterior. Quando eu conversava com técnicos ontem da Secretaria de Fazenda, eles disseram que elaboraram da mesma maneira que faziam anteriormente, que eles não tinham recebido orientação. Então, eu pedi, inclusive estive com o secretário da Fazenda, que a próxima forma de suplementação venha com as especificações que a LDO, votada nesta casa, exige. Então, esse compromisso a gente tem, aceita as avaliações dos companheiros, mas retifica a matéria, a manchete de que o GDF retira. Eu gostaria de que ficasse registrado o meu protesto e que nós deveríamos, de fato, ter uma matéria correta, que seria remaneja. O outro assunto é em relação à vinda do companheiro e secretário de governo, senhor Hélio Doyle, amanhã às 10 horas. Eu espero que nós tenhamos quórum. Quero novamente dizer que nós tínhamos a data de hoje e de amanhã para a vinda do companheiro. Foi escolhido pela mesa, em acerto com o secretário, a vinda dele amanhã. Será neste plenário e hoje os senhores deputados já vão estar recebendo o que ele irá trazer para todos nós. Ou seja, quais são os temas. Não é verdade também que aquilo que foi veiculado hoje também na imprensa, nos rádios, de que ele vem explicar a revogação da enfiteuse. Ele vem falar sobre terras públicas, onde a solicitação da revogação da enfiteuse é um dos pontos, vai falar sobre as chácaras 25 e 26 de Samambaia, vai falar sobre as invasões de terras públicas nas áreas comerciais, nos condomínios, e vai trazer projetos e apontar os caminhos que o governo do Distrito Federal pretende tomar com relação ao problema de terras públicas acumulados em todos esses anos de existência do Distrito Federal. Então, acho que é um debate sério. Nós gostaríamos da presença de várias pessoas aqui neste plenário e gostaríamos de um debate sério e que pudesse trazer soluções. É isso que eu espero que amanhã nós tenhamos. Um debate de alto nível. Vai ser a primeira vinda de secretário nesta casa, com uma nova composição desta casa. E que a gente possa ter um debate que aponte para o povo de Brasília as soluções. Que a gente não faça secretário e plenária de Clark e de representação. Eu gostaria muito que o debate amanhã fosse bastante producente. E eu vou estar aqui para tentar e contribuir, como vários deputados com certeza vão estar, para que ele seja de mais alto nível e que produza em qualidade para a população do DF. E, por fim, pediria mais um tempo à mesa para dizer que, em relação ao símbolo, a estrela colocada em um veículo, um boletim utilizado pela administradora de Sobradinho, foi detectado pela própria administradora, antes de vir a denúncia plenário, de que ela não deveria ter utilizado o símbolo, que seja da Frente Brasília Popular, que seja do PT. Houve esse reconhecimento, ela fez esse reconhecimento antes de chegar a denúncia e substituiu o empenho da administração por um cheque seu, ou seja, ela assumiu a despesa. Ela fez... Agora, se os deputados desta casa acham que ainda deve ser tomada uma outra providência, que seja, nós avaliamos que os nossos administradores, que os nossos secretários, que o nosso governo, se tomar alguma atitude e perceber que ela foi errada, terá a hombridade, terá a coragem de assumir publicamente e voltar atrás. E ela fez isso, dignamente. Mostrou que é uma pessoa que reconhece pequenas falhas, porque foi uma pequena falha. Não foi uma grande falha. Não foi uma grande falha. Grandes falhas estão sendo questionadas na justiça e até hoje autoridades públicas não foram condenadas. Então, a gente quer colocar aqui os pingos nos is. Nós temos a coragem de trabalhar, e quem trabalha erra, e quem fala erra, porque quem se omite não erra nunca. Mas temos a coragem de voltar atrás, de reconhecer publicamente e de arcar com os nossos erros. Agora, se os deputados
com direito, e eu conversei ontem com o deputado Tadeu Filipelli, quiserem, desejarem, ir a fundo, ele mesmo admitiu. Lúcia, eu como pessoa pública, recebi